Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo em um material investigativo assim bem denso. Muito denso. São quase 580 mil documentos do Departamento de Justiça americano e do Congresso. Exato. E eles detalham a operação que Jeffrey Epstein montou no Brasil. Uma operação de 17 anos. A nossa história começa num dia bem específico. 2 de abril de 2003. É o ponto de partida. Isso. Um Boeing 727 particular pousa em São Paulo. Dentro, além do Epstein, estavam Ghislaine Maxwell, o agente de modelos Jean-Luc Brunel e a supermodelo Naomi Campbell. Uma comitiva e tanto. Pois é. Mas o que choca não é a chegada, sabe? É a velocidade. Em menos de 3 semanas, eles já tinham um CPF brasileiro, que, aliás, continua ativo até hoje. Isso é inacreditável. Um apartamento e um dos maiores escritórios de advocacia do país trabalhando para ele. Então, a nossa missão aqui é entender como o Brasil não foi só uma parada, mas uma peça-chave no tabuleiro global do Epstein. E é fundamental entender o contexto da época. Em 2003, o Brasil não tinha um tratado de extradição com os Estados Unidos. Então, essa pressa toda para montar uma infraestrutura legal, burocrática, Não foi por acaso. de jeito nenhum. Foi um movimento calculado. Ele estava, na prática, montando um porto seguro, um lugar onde a lei americana, teoricamente, não o alcançaria. E a escala disso a gente vê nos documentos. A palavra Brasil aparece mais de 1000 vezes. 1000 vezes. E São Paulo? Mais de 700. Isso não é uma visita de férias, né? É uma base de operações. Com certeza. Vamos, então, destrinchar esses primeiros passos. O CPF foi emitido em 23 de abril de 2003. E o endereço registrado, o do escritório de advocacia, o do Machado Maier, um gigante. Mas, assim, o detalhe que, para mim, acende um alarme está no meio dos inventários dos bens apreendidos, uma anotação simples à mão. CPF brasileiro, tem uma procuração antiga nele. E aonde essa anotação estava? Na mesma pasta dos documentos da MC2, a agência de modelos do Jean-Luc Brunel. Aí está. Isso não é coincidência, não é bagunça de escritório. É como achar a chave do cofre junto com o mapa do tesouro. A burocracia e o recrutamento eram tipo a mesma operação desde o dia 1, fisicamente juntos. E o dinheiro confirma isso. A primeira transferência é de $66 mil. A descrição é compra de apito no Brasil. Parece normal, né? Até aí, sim. Só que nos 18 meses seguintes, ele paga quase $95 mil a mais só em honorários. Que compra de apartamento gera mais em honorários do que o valor inicial? O serviço era outro, obviamente. O que nos leva ao tal apartamento, uma propriedade modesta para ele, na Vila Olímpia. Não era um lugar para morar, era um endereço fiscal, um pé no chão burocrático, como se diz. Exato. Mas o mais revelador é a venda. Ele vendeu o imóvel em 2005 com prejuízo. Bilionários não costumam perder dinheiro com o imóvel, né? De jeito nenhum. A não ser que o imóvel tenha se tornado um problema. Exatamente. E o que aconteceu em 2005? A primeira investigação da polícia de Palm Beach contra ele começou. Não é coincidência, é controle de danos. Ele estava liquidando rastros oficiais no exterior. Se livrando de qualquer ponta solta. Mas a ideia do refúgio nunca morreu. Anos depois, em 2011, tem um e-mail nos arquivos que pergunta se ele consideraria pedir a cidadania brasileira. A resposta dele é sintomática. O que ele disse? Ideia interessante, no entanto, vistos podem ser um problema. Ele não disse não, ele só apontou um obstáculo. Ok. A base legal estava montada. Mas uma base não serve para nada sem contatos. E aí entra a famosa agenda dele, o Little Black Book. E a seção Brasil é, assim, um mapa estratégico. 5 nomes, cada um abrindo uma porta. É um mapa de acesso, literalmente. Isso. Primeiro, Mário Garneiro Júnior, que o conecta à família Rothschild e ao Brasil Invest. É a porta do dinheiro antigo. A elite financeira tradicional. Depois, Cecília e Abraham Seidman, da Fé Comércio SP. A porta do poder institucional. Aí vem o Pedro Diniz, ex-piloto de Fórmula 1, que é o prestígio social.
Tem um tal de Ricardo, anotado como jogador de polo número 1. O mundo dos super ricos, do lifestyle. Exato. E por último, o nome mais crucial dessa lista. Karen Models Brasil, a agência do Jean-Luc Brunel. Olhando para essa lista, a gente vê que não são só amigos. Cada nome é um vetor. Riqueza, poder, celebridade. E, claro, o elo operacional com o recrutamento. Mas faltava uma peça. O arquiteto social. Alguém para conectar todos esses mundos. Isso. E segundo os documentos, esse cara era o Marcelo de Andrade. Em 2002, antes mesmo daquele primeiro voo, ele já estava marcando reuniões para o Epstein com gente do calibre do Armínio Fraga, que era presidente do Banco Central. Nossa! E Jorge Paulo Lemann, que ele descrevia como seus melhores amigos pessoais. Era o cara que tinha a chave de todas as portas. Agora, se essa era a estrutura de contatos, a gente precisa entender a engrenagem humana que fazia o negócio funcionar no dia a dia. E isso nos leva a uma figura quase desconhecida. Mas que é central. Totalmente. Valdson Vieira Cotrim. O nome dele aparece mais de 4.000 vezes nos arquivos. Ele era cidadão português, casado com uma brasileira, e o cargo oficial dele era gerente da residência do Epstein em Paris. Mas gerente ou mordomo é um eufemismo que não chega nem perto, né? Nem perto. A lista de tarefas dele é impressionante. Sim, ele era motorista, chefe, comprava artigos de luxo, mas a função principal era outra. Ele transportava as mulheres. As evidências são claras. Como assim? Em 2006, registros de voo mostram o Valdson acompanhando uma vítima já identificada pelas autoridades e outra garota num voo para a ilha de St. Thomas. Então ele era parte ativa da logística. Não era só um funcionário cumprindo ordens. Totalmente. Tem uma ordem direta do Epstein para Maxwell que diz: diga a Valdson, ele não precisa cozinhar para a garota no apto. A garota, no singular. Era uma linguagem codificada. Todo mundo sabia do que se tratava. Exato. E ele também recrutava. Em 2018, ele mesmo recomendou um casal de irmãos brasileiros de círculos diplomáticos para trabalhar para o Epstein. E o detalhe final, ele chegou a pedir a senha do computador pessoal do Epstein. Que tipo de mordomo tem esse nível de acesso? Nenhum, porque ele não era um mordomo. Ele era o que chamam de fixer. O cara que resolve a logística suja. Ele movia as pessoas, gerenciava as convidadas. Tinha a confiança total dele. Leva a uma das coisas mais, perturbadoras que eu vi nesses documentos. Em abril de 2021, já com Epstein morto, um promotor federal americano marcou a pasta inteira de arquivos sobre o Valdson para ser deletada. Deletada. Exato. A pergunta é óbvia e, sinceramente, assustadora. Por que destruiu os registros do mero mordomo? O que ele sabia? O que tinha naqueles arquivos que precisava ser apagado para sempre? Essa pergunta fica no ar, e ela nos joga direto no coração da operação no Brasil, o recrutamento de mulheres e meninas. O depoimento da Marisita Vasques, que foi contadora do Brunel, é um soco no estômago. É muito pesado. Ela contou que o Brunel trazia 4 garotas do Brasil da mesma agência direto para a casa do Epstein. Disse que ele tinha uma conexão com uma mulher no Brasil que lhe dava prostitutas quando ele precisava. E a idade delas, aí é que tá. A citação dela é: eram garotas menores de idade, tipo 16, 17, 18. O que se desenha aqui é uma abordagem industrial para a exploração. Não era algo oportunista, era um sistema. Brunel era o homem de campo prospector. Tem registros de viagens dele para cidades como João Pessoa, Recife. Fora do eixo tradicional? Exato, provavelmente buscando meninas em situação mais vulnerável. Enquanto isso, outro associado, um cara chamado Ramsey Elk-Holly, cuidava da estratégia corporativa, digamos assim. Surreal. Os e-mails do Elk-Holly para o Epstein são de uma frieza que é difícil de descrever. Ele discute abertamente a compra de agências de modelos brasileiras, como a Joy Models, para, e aqui eu vou usar uma tradução da expressão vulgar dele, garantir um fluxo constante de punani. Ele não estava falando de modelos, estava falando de corpos. Exatamente. E a ambição não tinha limite. Ele chegou a propor a compra da própria São Paulo Fashion Week, para que o Epstein pudesse, nas palavras dele, nadar em opções. É a mentalidade de um negócio. Você tem o olheiro em campo, o Brunel, o estrategista de fusões e aquisições, o Elk-Holly, e o investidor, o Epstein, financiando tudo.
eles estavam construindo um duto direto do Brasil para as propriedades do Epstein. E para proteger uma operação desse tamanho, era preciso ter acesso ao topo da pirâmide. E aqui a gente vê as tentativas dele de se conectar com a elite econômica e política do Brasil. Ele não batia na porta, ele usava pontes. A principal era um intermediário chamado Ian Osborne. Ah, o Osborne. Ele era um facilitador de altíssimo nível. Foi ele que abriu a porta para o Ike Batista, que na época era o grande nome do empresariado brasileiro. E a recomendação veio de Leon Black, o fundador da Apollo, um gigante de Wall Street. Era um jogo de gente grande validando gente grande. Tinha planos de encontros na ilha do Epstein, discussões sobre negócios em portos, a rede se expandia. Eles tentaram Jorge Paulo Lemann também. Sim, a ponte foi Boris Nikolek, ex-assessor de ciência do Bill Gates. Ele reportou ao Epstein que teve uma reunião com o Lemann. No setor bancário, aparecem Jean-Marc Ettelin, do Itaú BBA, que tinha uma relação pessoal com a Maxwell, e Bernardo Parnes, que era CEO do Deutsche Bank. Até o arquiteto Arthur Casas, que foi contratado em 2016 para projetar algo na ilha dele. Exato. Mas aqui tem um ponto curioso. Apesar dessa ambição toda, a penetração dele no núcleo duro do poder econômico brasileiro parece ter sido limitada. Nomes de famílias como Setúbal, Moreira Salles ou figuras como Daniel Dantas simplesmente não aparecem. O que isso sugere? Sugere que ele operava mais nas bordas do poder do que no centro. Tinha acesso, sim, a figuras importantes, mas talvez não tenha sido totalmente abraçado pela elite mais tradicional do país. O que nos leva ao eixo mais inesperado de todos, o político. E aqui a coisa fica realmente bizarra. É uma troca de mensagens via iMessage entre Jeffrey Epstein e Steve Bannon, dia 21 de setembro de 2018. Epstein escreve: "Chomsky me ligou com Lula, da prisão. Que mundo!" É preciso dar o contexto para entender o peso disso. Um dia antes dessa mensagem, o linguista Noam Chomsky e a esposa dele, a brasileira Valéria Wasserman, tinham de fato visitado o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. A informação era precisa. A conversa continua e eles mudam de assunto para Jair Bolsonaro, que tinha acabado de sofrer o atentado à faca. Bannon informa Epstein. A resposta dele é fria: "Melhor ele do que eu." Calculista. Totalmente. E depois uma análise econômica. Bolsonaro é um divisor de águas. 1,8 trilhão PIB. Mas a troca mais explosiva é em 12 de outubro. Bannon diz: "Temos que manter a coisa do Jair nos bastidores." Uau! E o Epstein responde com uma piada sobre criar um boné MBGA, Make Brazil Great Again. É fundamental analisar isso como os documentos apresentam, sem nenhum viés. A questão aqui não é a ideologia de ninguém, é o papel que o Epstein se atribuía. Que papel era esse? O de um concierge do poder. Um intermediário neutro. Num dia, ele facilita contatos com Chomsky e Lula, no outro discute os bastidores da campanha de Bolsonaro com Bannon. Ele era capaz de organizar um jantar com figuras que se odeiam publicamente, sabe? É, bizarro. No meio da eleição mais tensa da nossa história recente, você tem esses dois operadores globais trocando piadas. E a visão dele sobre o Brasil era puramente transacional. Lula, Bolsonaro, Chomsky eram todos peças avaliados pela utilidade, pelo acesso ao poder ou ao capital. E a frase do Bannon, a confissão de que a participação dele na campanha do Bolsonaro precisava ser mantida em segredo, nos bastidores, é uma revelação por si só. Então, quando a gente junta tudo, o que temos é a criação de uma base legal e burocrática no Brasil, um mapeamento da elite para ter acesso e influência, uma engrenagem de recrutamento que ia de agências a um mordomo facilitador. E as conexões chocantes com os dois extremos do poder político. Exato. Mas é importante lembrar que por trás de todo esse poder, de todo esse dinheiro, a história sobre exploração humana. A história de vítimas como Marina Lacerda, uma imigrante brasileira recrutada aos 14 anos, é o que dá a dimensão real de tudo isso. Exatamente. A operação no Brasil não foi um capricho, um interesse passageiro. Foi metódica, estratégica e de longo prazo. Foi um pilar fundamental das atividades globais dele. E para terminar, fica uma última reflexão, que vem direto dos documentos.
A gente falou sobre o Waltson Cotrim, mordomo, o fixer, o homem que sabia de toda a logística e que acompanhava as vítimas. O homem cujos arquivos foram marcados para destruição. Exato. A pergunta que fica é: o que poderia estar naqueles arquivos que era tão incriminador a ponto de justificar sua destruição completa, mesmo com uma investigação em andamento? E o que as 25 investigações que supostamente continuam abertas ainda podem revelar sobre a verdadeira e total extensão da rede de Jeffrey Epstein no Brasil?